Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Graça e paz.
Que Deus seja louvado por mais esse dia que Ele nos concede pela sua graça, pela sua misericórdia. Mais um dia onde Ele provê e tem provido todas as nossas necessidades. Mais um dia em que vamos refletir na palavra do Senhor. E conforme no mês de agosto nós temos meditado e falado sobre o nosso mundo interior como tema, nós temos falado sobre as motivações, sobre o uso do tempo, a importância da sabedoria e do conhecimento. Nós vamos falar hoje em relação de onde vem a nossa força interior para termos resiliência, resistência em meio a tantas adversidades. E eu quero convidar você primeiramente para que nós possamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento, agradecer a Deus, apesar de tantas adversidades com essa pandemia, agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos, em mais um dia, refletirmos na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. A Tua graça nos basta. A Tua graça é tão bondosa, misericordiosa e piedosa que o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor nos conduz, o Senhor nos fortalece diante das adversidades, o Senhor nos dá entendimento, sabedoria para os momentos de decisões. Cremos e temos convicção que o Teu Santo Espírito nos direciona quando os nossos corações se abrem para ouvir a Tua voz. Que assim seja nesta manhã, que assim seja neste dia, que assim seja tudo para a honra e glória do Senhor, que nós possamos refletir na Tua palavra, que é verdade absoluta para as nossas vidas. Como já disse, nós temos falado e refletido sobre diversos aspectos das nossas motivações. E quando nós falamos do nosso mundo interior, nós falamos do profundo da nossa alma. Não existem fórmulas mágicas para organizarmos esse mundo interior ou equilibrarmos. Nós, em muitas circunstâncias, somos tentados a procurar uma espécie de fórmula rápida para organizar as inquietudes das nossas almas, para a gente organizar as nossas ideias, para nós organizarmos a nossa vida nesse mundo exterior. E muitos buscam essa organização de diversas formas, mas nós que somos cristãos temos que ter o equilíbrio necessário. Esse mundo interior tem que ter o equilíbrio necessário que vem do Senhor, porque somos aqueles que são habitados, que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E nesses diversos aspectos nós temos alguns opostos e encontramos essa busca, no mundo cristão, no nosso meio, de diversas formas. Para alguns de formas a buscar esse equilíbrio desse mundo interior, essas inquietações da nossa alma, essa inquietude por meios de experiências sobrenaturais e emocionais, que levam a muitos a pensarem que estão em nível espiritual mais elevado em relação aos seus irmãos. Já num sentido oposto, nós encontramos também aqueles que valorizam em demasia só buscar a Deus por estudos metódicos, por estudos bíblicos, para descobrir uma doutrina que tornará a sua comunhão muito mais diferenciada em relação aos outros irmãos. É uma busca frenética pelo conhecimento, pelo autoconhecimento e pelo conhecimento bíblico para dizer que ele é diferenciado na comunhão com Deus. Por meio do conhecimento, alguns tentam se diferenciar das outras pessoas, tentam se mostrar mais espirituais. Conhecimento bíblico, eles, por intermédio do conhecimento bíblico, eles pensam e tentam se tornar mais espirituais. Agora, desta forma, todos nós temos buscado
preencher um vazio que há no nosso interior, no nosso mundo espiritual. Não é o vazio de Deus, mas é em relação às inquietudes, em relação àquilo que a vida nos impõe, em relação ao nosso cotidiano. Nesse sentido, nós buscamos, em diversos momentos, colocar em ordem a nossa vida espiritual, a nossa relação e comunhão com Deus de diversas formas. E nós precisamos olhar e ter esse olhar cuidadoso para com essa vida que nós temos de comunhão com Deus, para que esse equilíbrio interior nos faça frutificar em ações e em decisões, conforme a palavra de Deus nos ensina. Lá em Provérbios 2, no capítulo 2, do verso 10 ao 12, diz assim: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Então, diante disso, nós já abordamos na questão do conhecimento, a importância do conhecimento, a importância de termos não só um conhecimento com profundidade bíblico, mas um conhecimento de todas as ciências, daquilo que nos proporciona a capacidade que Deus nos deu para nós crescermos, para que nós possamos discernir, entender e decidir conforme os princípios e os valores cristãos. Jesus foi uma pessoa que ele cultivou regularmente uma disciplina de oração, uma disciplina de devoção, uma disciplina de comunhão para com o Pai. Diante dos grandes desafios como nós cristãos nesse mundo, nós precisamos entender que esse mundo ele é direcionado pelas trevas, pela malignidade, influenciado, não direcionado, mas influenciado pelas trevas, pela malignidade. E nós, em muitas das vezes, temos negligenciado em discernir essa relação nossa nesse mundo em que vivemos. Será que nós temos, talvez, negligenciado e reduzido a nossa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, a meros minutos? Nós temos comunhão com Deus 24 horas por dia. Nós temos intimidade com Deus durante todo o dia. Agora, qual é o tempo verdadeiramente dispensado? Qual é o tempo verdadeiramente reservado para que essa comunhão ela tenha verdadeiramente intimidade? É que nem uma família. Talvez você tenha seu pai, sua mãe, ou você tenha os seus filhos, e talvez vocês não consigam realizar todas as refeições juntos à mesa ao mesmo tempo, devido às diversas circunstâncias que você tem. Você trabalha, você estuda, seu filho tem um horário, você tem outro horário, mas vocês não deixam de estar em comunhão e de serem família. É a mesma coisa em relação a Deus, num paralelo bem grotesco para você entender. É como nós no dia a dia, nós glorificamos a Deus pelo dia, nós damos graça pela provisão, nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos concedido, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, mas aquele momento de nos assentarmos, de buscarmos a direção de Deus, não para que as concretudes dos nossos projetos, dos nossos sonhos aconteçam, mas aquele momento de contemplação, aquele momento de olhar para Deus, olhar para dentro de nós, de relação com Deus por meio do Espírito Santo de Deus, e perguntar se Deus acha algo de bom dentro do nosso interior. É uma reflexão da vida que temos da vida que temos caminhado em relação à comunhão com Deus. Algumas características são extremamente importantes para as nossas vidas como cristãos e que nós temos negligenciado. Esse momento de silêncio. O silêncio é extremamente importante nas nossas vidas como cristãos. O momento da meditação, da reflexão, o momento da prática de oração, de louvor, adoração, isso é extremamente importante para a nossa vitalidade espiritual.
para que nós possamos nos fortalecer. Vamos colocar essas questões, o grau de importância dessa espiritualidade expressada por meio do silêncio, por meio de um momento de reflexão, de meditação, para ouvir a voz de Deus, não que nós não ouçamos quando nós não estamos no silêncio, mas aquele momento reservado de forma específica para refletirmos, meditarmos e buscarmos uma comunhão de intimidade com Deus. Há algumas questões que nos impedem de termos uma relação muito mais próxima, muito mais íntima do Senhor. Não porque Deus a coloque como uma imposição simplesmente por causa da sua palavra, mas porque Deus requer transformação das nossas vidas. E uma dessas questões a gente vai tratar na vida de Davi, lá no Salmo de número 32, eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 32, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. E diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quantas muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és meu abrigo, tu me preservastes das angústias que me cercaras de canções de livramento. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios de rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor, exultem-se vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Um momento difícil na vida de Davi, um momento onde ele expressa que ele transgrediu para com o Senhor. Os filhos de Deus devem se sujeitar ao governo do Senhor. Dentro de um assunto que vamos tratar nesse salmo, é que as nossas transgressões, os nossos pecados, quando não confessados, eles nos tornam frágeis diante dessa caminhada cristã. Sei que é um assunto muito, às vezes, controverso para alguns irmãos que falam: já estamos na graça, e na graça não há mais condenação, uma vez alcançado pelo Senhor e pela salvação de Cristo Jesus. Eu não discordo disso. Mas eu também não posso simplesmente dizer que uma vez salvo, sempre salvo, salvos para sempre, que não há nenhuma responsabilidade de resposta das nossas vidas, da nossa caminhada cristã, em simplesmente não buscarmos a santidade, não buscarmos confessar todos os nossos pecados. O Senhor não nega o direito sobre os seus filhos caídos, pelo contrário, Ele expõe o pecado, Ele abre os nossos olhos diante do pecado para que nós possamos ver que precisamos mudar a rota das nossas vidas. E se há algo, como o salmista fala, como Davi fala, que também as suas forças estavam se esgotando como em tempo de seca, por causa do seu corpo definhava, lá no verso 3, o meu corpo definhava de tanto gemer, enquanto ele mantinha escondidos os seus pecados. Devemos ter em mente que a nossa esperança de um dia estarmos junto com Cristo
gera entre aspas, uma consequência, um resultado que é uma direção que nós temos que tomar em relação a uma vida de santidade. Então, por isso que nós devemos nos sujeitar ao governo de Deus e não ao governo desse mundo, da ideologia desse mundo e daquilo que o mundo prega como sendo liberdade, daquilo que o mundo prega como sendo bom. Não quero eu aqui colocar um peso sobre a sua vida em relação ao pecado, mas eu quero te dar consciência daquilo que é importante para que a sua vida interior, para que a nossa vida interior, para que esse momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, nós possamos ouvir a voz do Senhor de forma bem audível. O pecado, em muitas das vezes, não nos afasta de Deus, não é Deus que se afasta de nós, mas nós que nos afastamos do Senhor. O pecado, em muitas das vezes, cega. Ele nos coloca no meio da escuridão e não encontramos a luz que é Cristo quando estamos em meio a esse mundo obscuro, a esse mundo distante do Senhor e atolado em pecados. Eu gostaria de que você pudesse entender que o pecado, ele não pode ser negado. Aquele que nega o pecado, ele é mentiroso. Aquele que nega que o pecado, ele não é pecador, ele é mentiroso. Lá em 1 João 5, verso 10, diz assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós temos que entender a importância dessa vida de santidade, a importância de nós confessarmos os nossos pecados. Deixa eu só fazer uma correção aqui também, nós vamos ler em 1 João, no capítulo 1, no verso 8 a 10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é extremamente importante em relação ao pecado, nós não negarmos ele. Nós somos salvos e continuamos pecadores. Mas a questão é de quando nós não negamos, quando nós não confessamos. Porque quem não confessa, lá em 1 João 1,6, como nós lemos, quem não confessa o pecado não tem comunhão com Deus, ele anda nas trevas. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, também o pai da mentira, fala quem que é o pai da mentira. E quando nós mentimos, o pai da mentira é o diabo. É por isso que nós precisamos buscar no silêncio, fazer uma reflexão, meditarmos de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, olharmos para o nosso interior, olharmos para a nossa vida e buscarmos a direção de Deus e do Espírito Santo de Deus para um renovo, para uma restauração, para uma revitalização. Por isso que no silêncio nós podemos olhar isso, podemos refletir sobre isso. E o salmista fala dessa importância de confessar os pecados. Lá no verso 3 e 4 do Salmo 32, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. O pecado nos distancia de Deus. O pecado traz consequências para a nossa vida espiritual. Por isso que nós precisamos, no silêncio, refletir, buscar no mais profundo da nossa alma o que precisamos realizar, o que precisamos mudar.
e qual é a vontade de Deus. No silêncio nós poderemos entender que nada pode causar mais insegurança, mais aflição, frustração do que não reconhecermos o nosso pecado. O próprio salmista aqui, ele mostra: então reconheci diante de ti o meu pecado, lá no verso 5, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Só é possível reconhecer os pecados quem tem ouvido a voz do Senhor. E só é possível ouvir a voz do Senhor se nós nos distanciarmos dos ruídos que nos influenciam desse mundo. Por isso da importância de nós, em algum determinado momento do dia, seja de manhã, seja à noite, seja num tempo em que você tem essa disponibilidade de fazer essa reflexão, de olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos agradar a Deus e confessarmos todos os nossos pecados ao Senhor. Isso nós precisamos fazer no silêncio. No silêncio do ruído do mundo. Não adianta você orar, né, para você fazer essa reflexão, essa inflexão, esse buscar dentro da sua alma o que o Senhor requer, o que o Senhor tem como projeto, vontade para a sua vida, da sua vida espiritual. Como estar com a vida organizada, com a mente e o coração organizado, equilibrado para os desafios que nós temos, se nós encobrirmos os nossos pecados diante do Senhor. No silêncio, o Senhor nos ouve. No silêncio, o Senhor fala conosco. Como ouvir a voz de Deus com tantos projetos? Você já parou para pensar como que a nossa vida ela é corrida, ela é cotidiana, ela é diária, são muitas tarefas, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos projetos, nós pensamos que precisamos projetar tudo na nossa vida, que nós precisamos ter tudo sobre o nosso controle, sobre as questões da nossa vida, nós temos que ter tudo sobre um controle assim absoluto, nós queremos controlar tudo, nós queremos que tudo dê certo, nós não paramos em momento nenhum de pensar naquilo que precisamos realizar. Mas nós precisamos, antes de realizar, nós precisamos, antes de fazer e tomar qualquer decisão, buscar a direção do Senhor. E no silêncio nós encontramos o Senhor. É uma disciplina, é uma doutrina que nós negligenciamos e temos negligenciado por muito tempo, que é a doutrina do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus continua falando conosco. O Espírito Santo de Deus continua direcionando as nossas vidas, mas muitas vezes, em muitas das nossas decisões, nós temos confundido, porque são muitos os ruídos, são muitos os barulhos que o mundo tem jogado nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração. Por isso que é necessário esse momento de reflexão. É necessário esse momento de discernir, é necessário esse momento para entender a vontade de Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus, é necessário ver se as nossas motivações são conforme a vontade de Deus, e isso nós só conseguiremos se nós ouvirmos a voz do Senhor, e para ouvir a voz do Senhor nós precisamos aquietar a nossa alma, precisamos de um momento para refletirmos, para meditarmos de silêncio absoluto, tanto da nossa alma como do mundo exterior. Como posso ainda compreender que alguns irmãos conseguem ler a palavra de Deus assistindo televisão? Como posso eu entender que alguns irmãos ainda conseguem ler a palavra de Deus ouvindo louvores? Como posso eu entender que ele quer que Deus fale com ele
se os ruídos do mundo, se muitas tarefas, muitas preocupações, muitas inquietações da sua alma estão dominando aquele momento de intimidade com o Senhor. Como entender que somos pecadores, que somos falhos e que carecemos de nos arrependermos de todos os nossos pecados todos os dias até a volta de Jesus Cristo. Não só de nos arrependermos, mas de confessarmos todos os nossos pecados em todos os dias até a volta de Jesus Cristo, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor de forma audível. Só será possível ouvir a voz do Senhor. Só será possível confessar verdadeiramente os nossos pecados. Só será possível buscar o verdadeiro arrependimento se nós pararmos para refletir. Pararmos de ouvir os ruídos que são pertinentes à nossa vida cotidiana e diária. Se nós pararmos com as nossas atividades rotineiras, que são importantes também, mas mais importante é ouvir a voz do Senhor de forma audível. E isso só se a nossa alma se aquietar diante dos barulhos e dos ruídos que somos suscetíveis em todos os momentos e em todo dia. Precisamos parar para esse momento de silêncio. Precisamos olhar para o nosso interior e só ouvir e buscar ouvir a voz do Senhor. Tem um louvor muito conhecido que fala: no silêncio eu te busco, eu te procuro. No silêncio nós devemos buscar o Senhor. No silêncio nós devemos refletir sobre a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Não é valorizar o pecado sobre a graça abundante que é derramada sobre todos os pecadores que se arrependeram, sobre todos os pecadores que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e confessaram todos os seus pecados, e todos os nossos pecados são perdoados como nós confessamos. Mas é buscar intimidade com o Senhor. É buscar ouvir a voz do Senhor de forma audível. É buscar colocar o nosso coração, que às vezes está longe, distante de Deus. Nós em muitos momentos, nós realizamos muitas obras exteriores. Conquistamos muitos sonhos. Realizamos muitas tarefas durante o dia. Nós sorrimos para todas as pessoas. Em muitos momentos, nós às vezes demonstramos que está tudo bem, mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, as pessoas não sabem como o nosso coração está longe do Senhor. E o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos distancia dessa intimidade e comunhão com Deus. Por isso que é importantíssimo no verso 5, quando Davi fala: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu a perdoaste a culpa do meu pecado. Quando nós confessamos, nós recebemos um perdão. Nossas forças são renovadas. A nossa alma fica em paz diante de Deus. As nossas inquietações, por maiores que sejam, não nos impedem de olhar para Deus e entendermos a vontade de Deus para as decisões tão difíceis que nós temos que tomar no dia a dia dessa vida. Só no silêncio conseguimos ouvir a voz do Senhor de forma audível. Sabe o que nós precisamos entender? O que Deus faz com os nossos pecados quando nós confessamos. Deus perdoa-os totalmente. Efésios 1:7. Deus apaga-os completamente.
Deus os esquece quando nós confessamos. E não há maior inquietação na alma humana, não há maior turbulência do que estar debaixo da ira de Deus. Nós somos aqueles que são agraciados quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos agraciados com a paz que excede todo entendimento. Nós somos agraciados com esse equilíbrio, que aquele que está distante de Deus, ele só verbaliza no mundo interior, mas no seu mundo exterior, o seu mundo interior está totalmente conturbado. Ele não vê sentido para aquilo que ele diz que ele vê sentido no mundo exterior. Mas nós somos aqueles que são agraciados. Nós somos aqueles que no silêncio, quando temos intimidade com Deus, e essa intimidade que eu estou dizendo, essa intimidade que busca olhar para dentro de si mesmo e ver se há algo que agrada a Deus. E se não há, confesse, arrependa-se e confesse, porque a graça do Senhor será derramada e o perdão do Senhor virá. Quando nós ouvimos a voz do Senhor no silêncio, nós aprendemos das suas ilimitadas riquezas, que temos sua misericórdia como seus filhos, que a sua graça, o perdão, é sem medida para conosco, que Ele é cheio de compaixão para com aqueles que se arrependem. O perdão é para aquele que confessa. Nós estamos seguros da vida eterna, mas precisamos refletir sobre a ação do pecado nas nossas vidas, sobre a importância de no silêncio buscarmos aquilo que não tem agradado a Deus e nos arrependermos, confessando, buscando perdão e recebendo a graça de Deus. No silêncio nós ouvimos a voz de Deus que diz que Ele é o pão da vida para todo aquele que está faminto, que há paz para todo coração conturbado. No silêncio nós temos essas respostas. No silêncio nós entendemos que servir com todo empenho ao reino de Deus é o que agrada a Deus. No silêncio nós aprendemos que amar onde não há nada para esperar em troca. Nós precisamos amar, sem buscar nada em troca. Nós precisamos praticar isso. Nossa vida tem sido tão conturbada e cercada de todos os lados pelos ruídos tenebrosos desse mundo, do egoísmo, da ganância, pelos falsos ensinamentos bíblicos, pelos enganadores das pessoas de boa fé. A malignidade não tem poder para nos afastar da voz audível de Deus, quando nós nos arrependemos, confessamos todos os nossos pecados e recebemos a graça de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos de quem nós somos. Nós entendemos que somos cidadãos de uma pátria distante. Nós entendemos que a nossa esperança e herança é de estarmos um dia no céu juntamente com Jesus Cristo. Quando nós ouvimos a voz audível de Deus, como aqueles que olham para dentro de si todos os dias. Eu não estou dizendo uma vez por mês. Eu não estou dizendo uma vez por semestre. Eu não estou dizendo no dia da ceia do Senhor. Eu estou dizendo de segunda a segunda, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano.
Em todos os dias nós olhamos para dentro de nós mesmos e buscamos nos arrepender e confessarmos todos os nossos pecados para ouvirmos a voz audível do Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós permanecemos na graça. Quando nós ouvimos a voz audível de Deus, a nossa fé está consolidada na rocha, firme. O nosso mundo interior, o nosso ser fica equilibrado diante das decisões tão difíceis que nós temos que tomar todos os dias em relação a agradar a Deus e não agradar a Deus. Quando nós ouvimos a voz audível de Deus, nós não titubeamos em buscar a orientação por meio da oração e por meio da sua palavra. Quando nós ouvimos a voz audível de Deus, nós procuramos praticar o bem. Praticar o bem e aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Quando nós ouvimos a voz audível de Deus, nós buscamos ser igual ao nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a importância de buscarmos esse equilíbrio do nosso mundo interior, no silêncio do nosso interior. No silêncio aonde o pecado mais oculto, por meio da reflexão, por meio da meditação, por meio só de estar focado em um único objetivo no momento desse silêncio, de buscar a direção, de buscar intimidade com Deus, de buscar uma comunhão muito mais próxima do nosso Criador, do nosso Salvador. Por isso, é extremamente importante, como o salmista nos ensina no Salmo 32, é extremamente importante entender que o pecado nos enfraquece, nos cega, diante das decisões que nós temos que tomar diariamente nesse mundo, entre agradar a Deus ou agradar a malignidade. Por isso que o salmista nos ensina que é importante nós confessarmos esses pecados de forma diária, confessar as transgressões, porque Ele nos perdoa. Porque Ele perdoa e nos tira toda a culpa do pecado. Porque Jesus Cristo já levou toda a culpa. Jesus Cristo já levou todas as nossas transgressões passadas, presentes e futuras, lá na cruz. Mas nós precisamos nos arrepender diariamente e confessarmos os nossos pecados diariamente, para ouvirmos de forma audível a voz de Deus, para que nós possamos ter essa resiliência diante daquilo que precisa ser dito, não, quando nós precisamos decidir e falar não ao pecado e sim a Deus, não às trevas e sim a luz de Deus. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que há proteção, que há abrigo no Senhor. E para que isso possa acontecer em meio às angústias, como o salmista fala aqui no verso 5 em diante, lá no verso 8, no verso 7, Tu és o meu abrigo, Tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Nós precisamos aprender mais de Deus. E Ele nos ensina. Nós precisamos buscar mais da presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus em todos os dias, 24 horas por dia. Mas nós, como eu disse no começo, é como uma família que às vezes não consegue se reunir com intimidade, com comunhão na hora de uma refeição. É preciso, em todos os dias de nossas vidas até a volta de Cristo, ou de nós irmos até Ele, que nós tenhamos um momento a sós, de silêncio, de comunhão íntima, de uma reflexão que busque
o que agrada e o que não agrada a Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus de forma audível, para que nós possamos ter equilíbrio para as decisões do dia a dia, entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E o caminho é arrependimento e confissão dos nossos pecados todos os dias, até a volta ou a nossa ida até Cristo. Que Deus nos abençoe. E eu quero orar com você nesse momento. E eu quero pedir que você faça essa oração confessando, talvez, se você não fez isso hoje, todos os seus pecados. E colocando-se diante do Senhor como aquele que vai buscar, durante essa caminhada até a nossa ida ao céu, para morar com Jesus eternamente, buscar arrependimento e confissão dos pecados, para ouvir de forma audível a voz do Senhor e para ter um equilíbrio nas suas decisões, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E eu me coloco diante do Senhor para pedir perdão por todos os pecados que eu ainda não confessei no dia de hoje. Para, Senhor, me colocar diante, Senhor, de Ti, para que Tu possas me fortalecer naquilo em que eu tenho sido fraco, Senhor. Isso só é possível quando a Sua graça é derramada sobre as nossas vidas, quando nós podemos ouvir de forma audível a Sua voz, para as decisões que tomamos diariamente entre o que é certo e agrada a Deus e aquilo que é errado e não agrada a Deus. Por isso nos ajude, porque isso nunca saiu de moda, isso está na Sua palavra, que nós devemos confessar os nossos pecados e buscarmos, ó Senhor, o Teu perdão. Nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Nós já sabemos que todos eles já foram perdoados em Cristo Jesus, que verteu o seu sangue por todos, mas nós precisamos confessá-los todos, em todos os dias de nossas vidas, para que nós possamos ouvir a Sua voz de forma audível, que nós tenhamos esse momento de silêncio, de busca daquilo que é a Tua vontade, para ouvirmos de forma audível qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso nos ajude, porque carecemos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia e da Tua piedade, até o dia em que o Senhor nos levar para morarmos com o Senhor eternamente. Até o dia onde os nossos corpos serão glorificados, onde a mácula do pecado será arrancada. Que assim seja, porque a nossa esperança futura irá acontecer com a Sua volta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir.
estamos assustados, com medo daquilo que nós não podemos ver, que nós não podemos perceber. Mas eu quero te lembrar que nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tem cuidado de cada um de nós. Então, se você está com medo, assim como eu tenho momentos de medo, não tenha, creia, o Senhor está no controle de todas as coisas. Se você está assustado, não tema, Deus está contigo. Se você está doente, saiba que Ele pode te curar. Se você está passando por necessidades financeiras, materiais, saiba que Ele pode suprir todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. E eu gostaria que você, na sua casa, nesse momento, estivesse elevando o seu coração, o seu pensamento ao Senhor, sabendo que Ele é o Deus do impossível, crendo nisso, tendo plena convicção disso, e pedindo ao Deus do impossível para que a cura para essa doença seja encontrada, para que as coisas mudem. E só Ele pode fazer tudo isso mudar, só Ele pode mudar a nossa situação, a situação do mundo. Então, lembre-se, o Deus do impossível está conosco, Ele é o nosso Pai, e não há nada que Ele não possa fazer, não há nada. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, Senhor. Deus do impossível. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.